Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje a aula intitula-se Correspondências de Charles Baudelaire e as Poéticas da Modernidade. Correspondance. La nature est un temple de vivants piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers de forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, les benjoins et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. É assim o poema Correspondance de Baudelaire, que eu vos apresento na tradução de Gilberto de Mendonça Teles no livro Vanguardas Europeias e Modernismo Brasileiro, ao longo dessa aula. É importante nós entendermos, primeiramente, que Baudelaire afirma nesse poema o homem que passa por essa natureza, que é um receptáculo de uma codificação de símbolos da esfera divina, e esse poeta é visto como um decifrador de símbolos. É interessante percebermos, e aqui eu vos trago duas citações do Manual de Literatura Francesa do Castex e do Suret, que afirmam que o simbolismo é essencialmente o idealismo aplicado à literatura. Os poetas simbolistas sonham atingir, para além das aparências, uma realidade transcendente. Para eles, o mundo sensível é apenas um reflexo do mundo espiritual. Eles procuram segurar nesses dados de diferentes sentidos, como tentaram antes deles Baudelaire e Rimbaud, as correspondências secretas que lhes dão a chave desse universo. Então, se o universo sensível é apenas um reflexo do universo inteligível, para se chegar a esse universo inteligível, a chave é a partir das secretas correspondências, é decifrar aquilo que foi codificado que está codificado na natureza, que foi codificado pela esfera divina, e a chave desse universo está nas correspondências. Uma vez que nós temos acesso à realidade sensível para chegarmos a esse mundo inteligível, é necessário passar por essas secretas correspondências. E continuam Castex e Suret. Eles consideram a poesia como instrumento de conhecimento metafísico e fazem de tudo para traduzir as suas descobertas pelos símbolos verbais. Para sugerir essa realidade impalpável, eles recorrem alegremente a essa linguagem fluida, na qual Verlaine deu o exemplo, e eles emprestam da música o poder de evocação. Então, tanto a linguagem fluida de Verlaine, poetizada no Poémard poétique, que começa com de la musique avant toute chose, pour cela préfère l'impair, antes de tudo a música, e para isso prefiro o verso ímpar, nós vemos que esses símbolos verbais, eles são importantes para esse conhecimento metafísico das esferas que vão além, essa busca do au-delà des apparences, esse au-delà que está além da nossa inteligência lógica, mas que a nossa inteligência analógica pode decodificar os símbolos. E essa realidade impalpável, como eu já vos disse em aulas anteriores, é necessário como que ela se representa a partir de símbolos, a partir dessa linguagem fluida
como proposta por Verlaine, e também o poder de evocação da música, uma vez que a música, segundo Jean-Nicolas Hilou, apresenta esse grande poder de evocação. Então, nós vemos o poeta como esse decifrador de símbolos. O poema Correspondance, vou ler agora na tradução do Gilberto Mendonça Telles. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam sair às vezes confusas palavras. O homem a percorre através de florestas de símbolos que o observam com olhares familiares. Como longos ecos que de longe se confundem numa tenebrosa e profunda unidade, vasta como a noite e como a claridade, os perfumes, as cores e os sons se correspondem. Há perfumes saudáveis como carnes de crianças, doces como os oboés, verdes como as campinas, e outros, corrompidos, ricos e triunfantes, tendo efusão das coisas infinitas, como o âmbar, o almíscar, o benjoim e o incenso, que cantam os êxtases do espírito e dos sentidos. É claro que analisar um poema na tradução perde-se muitas questões, tanto no extrato fonológico, morfológico e sintático do poema. Então, vejam que essa análise será um tanto limitada. É interessante percebermos que nós temos um soneto. Um soneto são 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos, ou seja, versos. São 4 versos em cada e 2 tercetos, 3 versos em cada. E os sonetos, em geral, eles têm um ponto de convergência. E nós vamos ver os pontos de convergência tanto nos quartetos como nos tercetos. É interessante perceber que esse poema, nos quartetos, o eu lírico demonstra o princípio das correspondências por meio de analogias, e nos tercetos há uma enumeração desses exemplos. Ou seja, podemos dizer que esse poema apresenta-se como uma arte poética. Como nós vemos, na primeira estrofe, a natureza e o homem estão em início de verso. A natureza é seguida do verbo verbo ser, e o homem é seguido do verbo passar. No original, l'homme y passe. Eu prefiro o homem passa do que o homem a percorre. O homem passa por essa natureza. E a natureza é, por meio de um procedimento metafórico, natureza é um templo. Natureza e templo. Nós sabemos que a metáfora é uma figura de linguagem, que há uma aproximação entre 2 termos quando há um traço semântico comum. O que há de comum entre natureza e templo? Espiritualidade. Podemos ler a definição de natureza e de templo no dicionário Larousse da língua francesa. Natureza: o mundo físico, o universo, o conjunto de coisas e dos seres. Conjunto de forças e princípio superior, considerado como a origem das coisas do mundo. Conjunto de princípios, de forças, em particular da vida, em oposição à ação do homem. Natureza e homem estão na primeira estrofe, no início dos versos 1 e 3. Templo: edifício elevado em honra de uma divindade, lugar onde se reúnem as pessoas para o exercício de um culto, célula maçônica fundamental. Não nos esqueçamos que a maçonaria tem esse princípio esotérico. Então nós vemos a natureza como templo. Tanto natureza como templo são marcadas pelo traço sêmico de espiritualidade. Os pilares vivos, os pilares que fazem parte do templo, são vivos como a natureza. Esses pilares que dão sustentação, que representam suporte de algo, está relacionado às palavras, às obscuras ou confusas palavras, que se confundem com os ecos, na segunda estrofe. Ecos, palavras, que emanam dessa natureza. Essa linguagem que o eu lírico, aqui representado como o homem a percorre, ou o homem passa,
nessa floresta de símbolos, ou seja, os pilares que fazem parte do tempo, portanto da arquitetura, nessa correspondência entre as artes, vivos, como a natureza, já que a natureza é um templo, as florestas de símbolos, florestas, natureza, símbolos, linguagem. Da mesma forma que o pilar é uma linguagem da arquitetura, os símbolos, uma linguagem da poesia. Tudo converge para o homem, que o observam com olhares familiares, observam alguém, o objeto direto. É o homem que percorre essa natureza. E cabe ao homem decifrá-la. É interessante perceber que todo poema ele apresenta verbos no presente do indicativo. Primeira estrofe: é, deixam, percorre, observam. Segunda estrofe: se confundem, se correspondem. Terceira estrofe: a. Quarta estrofe: cantam. Apenas há um tendo no gerúndio que nós vamos ver depois por quê. Esse presente de atemporalidade, de verdade filosófica. Essa afirmação: a natureza é um templo onde vivem os pilares. Deixam que se saiam, que se emanem essas palavras confusas. E nós temos como forma de relacionar esse mundo sensível com o mundo inteligível, já que a linguagem não vai traduzir todas essas experiências do inteligível, nós temos várias comparações na segunda estrofe. Como ecos longos, vasta como a noite e vasta como a claridade. A comparação, ela serve aqui, tal como uma metáfora, para estabelecer esses sentidos entre o sensível e o inteligível. Nós vemos que a segunda estrofe, ela é composta por um encaixe de um complemento circunstancial de lugar num complemento circunstancial de maneira. O que é o complemento circunstancial de maneira? Como ecos longos que de longe se confundem numa tenebrosa e profunda unidade, vasta como a noite e como a claridade. Tudo isso é o complemento circunstancial de maneira, a maneira desses longos ecos que se confundem de longe. Dentro desse complemento circunstancial de maneira, temos um complemento circunstancial de lugar, numa tenebrosa e profunda unidade. Nós temos tenebrosa, noite. Das trevas da noite, passamos à claridade. E nós vemos então do escuro para a claridade, e nessa estrofe vemos a voz passiva pronominal se confundem, se correspondem, rimando entre eles, claro, em francês se confonde, se répondent. Então, responder, a resposta implica um princípio dialógico da linguagem. Esses se confundem das confuses paroles, das palavras obscuras ou das palavras confusas, desses ecos. São apenas ecos, são produzidos da linguagem, são restos, são pedaços dessa linguagem cifrada. É interessante que o adjetivo vasta, que é usado para questões espaciais, é aplicado a um termo temporal, vasta como a noite e vasta como a claridade. Ao mesmo tempo, noite e claridade, que são termos opostos, ambos são vastos. Implica essa vastidão, essa ampliação que aparece na última estrofe nas palavras expansion, que aqui não é lido como expansion, mas expansion, uma diérese é contada mais uma sílaba, que foi traduzido como efusão, e le transport, que é traduzido como êxtasis. Então, a expansão e o transporte do espírito e dos sentidos, essa pluralidade, marcada pelos perfumes, cores e sons que se respondem nessa imagem sinestésica, ou seja, a convergência dessa segunda estrofe, marcadas por dois complementos circunstanciais, um de maneira e o outro encaixado no de maneira, que é o de lugar. Nós temos uma oração principal que os perfumes, as cores e os sons se correspondem. Para ver essa correspondência entre perfumes, cores e sons,
que aparece depois no modernismo português, principalmente na poética do Mário de Sá Carneiro, nós vemos a exemplificação desses perfumes. E é interessante perceber que esses perfumes, por um lado, nós temos perfumes saudáveis, como carnes de crianças, doces como os oboés, verdes como as campinas, e por outro temos outros, que são outros perfumes, corrompidos, ricos e triunfantes. Ora bem, se nós formos perceber no original em francês, o próprio terceto ele se inicia com Il est de parfum frais, há perfumes saudáveis, ou seja, há uma expressão impessoal, que é o verbo haver aqui, e o il est como uma construção impessoal. E nós vemos os adjetivos para esses perfumes no original em francês: frais, doux e vert. São adjetivos curtos e separados, que foram traduzidos como saudáveis, doces e verdes, por um lado. Por outro lado, nós temos outros perfumes: corrompu, riche et triomphant. Corrompidos, ricos e triunfantes. Esse travessão, pela leitura de alguns críticos, esse travessão indicia uma outra voz, como se fosse um dialogismo, em que, por um lado, há perfumes saudáveis ou frescos como carnes de crianças. Aqui nós temos todo o princípio da sinestesia posto em ação. Perfumes do olfato. Nós temos frescos, saudáveis como tato. Oboés como algo auditivo e verdes como algo visual, essa mistura de sensações. Nós podemos pensar nas carnes de crianças que nos acionam a nossa memória discursiva das representações pictóricas, principalmente ligadas a Jesus Cristo, menino no colo de sua mãe, em algumas pinturas, com a mitologia cristã, em algumas com a mitologia pagã, como a figura do Cupido. Então, essas são as carnes de crianças que representam essa poética. Uma poética também marcada pelos oboés, que é um instrumento musical que convida à moderação. E as campinas, como a questão do gênero bucólico. Então, ao mesmo tempo, esse poema, essas correspondências, nós temos uma bifurcação entre a tradição, a continuidade e as rupturas. As rupturas que aparecem nesses perfumes corrompidos, ricos e triunfantes, em oposição aos outros perfumes. É como se aqui houvesse uma outra voz discursiva no poema que afirma uma nova poética marcada pela corrupção, pela culpa, pelo mal, desses perfumes que se originam de flores. Que flores? As flores do mal. Não nos esqueçamos que este poema está no livro Les Fleurs du Mal, e esse poema afirma uma arte poética. Então, essa unidade profunda da segunda estrofe permite perceber que o universo da arte não se pode, no universo da arte, viver o espiritual sem a matéria. Então há uma correspondência entre a matéria, entre o mundo sensível e o mundo inteligível, esse espiritual. É interessante nós percebemos que com essa introdução do travessão e outros corrompidos ricos e triunfantes, tendo a efusão das coisas infinitas, há um enjambement, ou seja, um encavalgamento, ou seja, um verso que continua no verso seguinte, mas aqui continua até na estrofe seguinte. Então, esse perfume, tal como aberto um perfume, que esse perfume se volatiza, nós temos um movimento ascensional com a expansion des choses infinies, a efusão, a expansão das coisas infinitas, e essa lista de perfumes, que não é gratuita. O âmbar é um perfume extraído, um sólido de uma resina mineral. O almíscar é um líquido extraído de animal. O benjoim e o incenso já são de origem vegetal. Então, é uma correspondência do reino mineral, animal e vegetal,
na utilização desses perfumes. Esses perfumes que cantam o transporte, o perfume canta um transporte, o perfume que canta. Nós temos a sinestesia posta em ação, a sinestesia que tinha sido afirmada como num tratado no último verso da segunda estrofe, os perfumes, as cores e os sons se correspondem. Aqui nós temos as sinestesias colocadas em ação, dessas coisas infinitas e do transporte do espírito e dos sentidos. Então, afirma-se, ao mesmo tempo, toda a tradição poética e uma nova poética. Uma poética, como afirma Marçal de Moisés, Baudelaire contrapõe a poesia do divino a essa poesia satânica, irreverente e cáustica, com essa aproximação entre realidades físicas e sensoriais. Então, nós vemos que este poema é fundamental para nós entendermos as poéticas posteriores. Devido a essas correspondências entre o mundo sensível e o mundo inteligível, entre as artes e entre as percepções, como são postulados no poema Correspondance do Baudelaire, e eu convido-vos para nós entendermos algumas dessas características dessa estética, dessa nova estética, dessa perquisição de outros temas, muitas vezes ligados a essas realidades codificadas pela esfera divina, codificadas à natureza, e o poeta atua como decifrador de símbolos. Por isso que no Manual de Estudos Literários do Calvet são mencionadas algumas dessas características, como, por exemplo, é preciso sugerir a realidade, não exprimi-la, como eu já vos comentei, que isso é uma ideia dos simbolistas, mas é formulado por Mallarmé. A poesia é uma música, e por isso temos os valores musicais das palavras. E a arte vive de símbolos, por isso a busca de uma síntese. Então, os símbolos, como comenta o Marçal de Moisés, no seu texto sobre o simbolismo, o símbolo, ele constitui uma síntese, constitui uma expressão de diferentes graus de realidade. Então, na aula de hoje, nós analisamos o poema Correspondance, entendendo como que esse poema inaugura uma nova tendência, uma nova estética, uma renovação cultural, e que faz parte de um processo desses precursores do simbolismo, que é um movimento que vai ter um grande apogeu na década de 1880 e 1890, como uma reação a várias estéticas anteriores. Entretanto, uma reação não de abominar, de abolir todos os preceitos das estéticas anteriores, mas de assimilar, de lê-los no novo contexto, principalmente como ocorre com o romantismo, que é visto como esse mergulho nessa subjetividade, mas os simbolistas vão levar as últimas consequências, uma vez que eles vão mergulhar nesses estratos mais abismais da personalidade humana e tocando esferas do rito, do mito, do inconsciente individual e do inconsciente coletivo. Então, por hoje é só. Até a próxima.